de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai amado, louvamos o Senhor e rogamos a Tua graça bendita sobre nós, falando ao nosso coração na manhã deste dia. Que a Tua palavra, ó Pai, seja exposta com fidelidade e que o nosso coração, trabalhado pelo Teu Santo Espírito, possa ouvir a Tua voz e guardar e frutificar para a glória do Senhor. Seja, ó Pai, com todos nós, para que, edificados por Ti mesmo, possamos responder positivamente à vocação do Senhor e sairmos aqui, ó Pai, convictos da nossa responsabilidade de um modo de vida digno da Tua presença. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele escreve uma das suas principais cartas, que é aos Efésios, uma igreja que ele plantara na segunda viagem missionária, uma igreja que nasceu sob muita perseguição, mas também sob um resultado muito forte da evangelização. Muitos converteram pelo trabalho do missionário Paulo. As transformações espirituais ocorridas ali foram tremendas. Foi lá que eles queimaram uma pilha de livros místicos, porque muitos se converteram e mudaram o seu modo de vida. A cosmovisão foi totalmente alterada e as pessoas então colocaram uma pilha de livros na praça e tocaram fogo na frente de todo mundo, e isso aqui não nos serve mais. E começaram a se deleitar com a palavra do Senhor e a ler a palavra do Senhor. De fato, foi uma mudança muito grande naquela cidade, tanto que afetou o comércio local. Foi lá que um homem chamado Demétrio, que era fazedor de ídolos, aquelas imagens de escultura, e ele ficou com medo de perder a profissão dele, de perder o comércio dele. Rapaz, quem é que vai comprar isso aqui agora? As pessoas estão todas se convertendo, mudou o comércio da cidade. Aí ele criou uma revolta lá e expulsaram lá os irmãos. Foi a primeira perseguição daquela cidade. Ou seja, o evangelho chegou ali e fez uma mudança radical e afetou bastante toda a cidade. Uma cidade próspera, uma cidade importante dentro do Império Romano, pertencendo ali à margem ocidental da Turquia hoje, margeada pelo Mar Egeu, e ali foi um impacto muito grande no meio daquele momento ali, porque uma sociedade que estava bem estruturada, de repente se viu abalada as suas bases, porque o Evangelho chegou e alterou frontalmente o modo de vida das pessoas. E ali Paulo, uma vez expulso da sinagoga, ele foi pregar numa escola de Tirano e ficou lá 1 ano e meio, diariamente, pregando o Evangelho naquela cidade. Eu acho um tanto quanto honrado, até orgulhoso daqueles irmãos, imaginar que tem o apóstolo Paulo como professor durante 1 ano e meio, pregando diariamente. Imagino que teologia não saiu ali, né? Então eu invejo aquela circunstância ali, ter um professor desse instruindo eles ali. Então, de fato, foi um momento muito promissor para aqueles irmãos ali. Então, Paulo escreve essa carta anos depois para ajudar os irmãos em alguns aspectos ali. Se os irmãos observarem, essa carta, ela tem uma estrutura muito linda. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai elencar as bênçãos que o Senhor Deus confere à igreja. E são bênçãos provenientes antes da fundação do mundo. Várias bênçãos, aí no capítulo 1, do versículo 3 até o 14, Paulo vai descrever ali bênçãos que foram planejadas antes da criação. Ou seja,
A garantia de que Deus estava de fato abençoando já veio lá da eternidade. E Paulo então está descrevendo isso para os amados irmãos ali, dando uma sustentação à fé daqueles irmãos. Logo em seguida ele apresenta essas bênçãos, Paulo faz uma oração, versículo 15 e diante, do capítulo 1. E eu queria desafiar os amados irmãos a depois ler essa oração que Paulo faz aí e ver o conteúdo desta oração. Que coisa preciosa, como é importante aprendermos o Evangelho do Senhor Deus e trazer essas doutrinas da nossa vivência cristã, sobretudo na nossa prática de orações, para entendermos o que de fato estamos orando. O capítulo 2 talvez seja o mais conhecido dessa epístola, quando ele descreve a ressurreição espiritual, ou o nascimento espiritual daqueles que são servos do Senhor Deus, quando estavam mortos, e Deus concede vida pela graça do Senhor Deus. Então é a descrição do apóstolo para elencar aí como é feita a salvação de uma pessoa. Está aí do capítulo 2, de 1 a 10. Logo na sequência, o apóstolo Paulo faz aquilo que ele entende o que é a igreja, que é a formação de vários povos distintos, formando um só corpo, um só em Cristo Jesus. E ele mostra que os gentios que não pertenciam ao núcleo chamado povo de Deus, agora foram atraídos para pertencer a esta relação especial e, portanto, agora fazem parte de ser povo de Deus. E desta forma, então, esse capítulo 2 vai encerrar com essa união de povos distintos, formando uma só igreja, de todos os povos, todas as tribos espalhadas na face da terra. O capítulo 3, os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, temos aqui o que ele chama de vocação dos gentios, por conta do que ele falou no capítulo 2. Então ele vai descrever que Deus estende os seus olhares agora para os gentios, saindo propriamente do meio israelita, e agora para alcançar todos os povos. E ele faz isso porque era plano do Senhor Deus abençoar todas as famílias da terra. Os irmãos lembram da vocação que foi dada a Abraão anos atrás, e agora então chegou com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O ministério de Cristo Jesus abre então a oportunidade para que outros povos também possam receber a pregação do Evangelho. Isso é feito de uma forma espiritual no reino eterno, quando Satanás então é derrotado e os despojos, que são as nações, são agora entregues para a pregação do Evangelho, e é por isso que vem a ordem do Senhor Jesus de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa expansão se torna real a partir do ministério do Senhor Jesus. Então a igreja agora tem esta oportunidade. Isso foi tão relevante do que Paulo fala aí, que observe, ele vai orar novamente. Versículo 14, capítulo 3, 14, ele vai orar novamente desse pacto que houve, a mensagem que ele disse da expansão do Evangelho para todos os povos. Há uma divisão natural dessa carta aqui mesmo, no capítulo 3 para o capítulo 4, onde Paulo, a partir daqui, começa a fazer algumas exortações para a igreja em decorrência do que ele havia exposto aqui atrás. Então, mais tarde ele vai dizer que o que ele expôs até o capítulo 3, ele chama de mistério, e ele fala de uma forma tão notória que ele diz que eu expus para você resumidamente. É um mistério resumidamente apresentado para nós. De fato, todo o reino de Deus está sendo traçado aqui nesses 3 capítulos iniciais desta epístola, o que é uma profundidade doutrinária, que é uma das características desta epístola. Ele tem uma profundidade teológica e convoca-nos então para um aprofundamento da nossa fé, da forma que podamos compreender o Evangelho do Senhor Deus de forma funcional na vida da igreja. E pensando nisso, é que ele vai fazer algumas exortações no capítulo 4 em diante, e eu quero então tentar entender isso aqui juntamente com os amados irmãos. Quando ele fala, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Observa que ele, quando se coloca como prisioneiro, ele está se colocando na disposição de quê? Tanto porque ele estava preso fisicamente, mas ele diz assim, isso me prende, esse Evangelho me segura, ele me laça, não me permite avançar além dele, eu estou envolto dele, não consigo sair, eu estou preso
nisso, porque é uma verdade da qual não posso fugir, que é o Evangelho do Reino de Deus. Então ele se apresenta também desta forma para nós, uma vez que ele estava preso em função da perseguição que ele estava sofrendo ali, quando ele escreve então esta carta. Então ele fala, rogo-vos. Então ele traz aqui uma exortação para a igreja. Doravante, então, ele vai trazer essas exortações para nós, para entendermos como funciona o Evangelho do Senhor Deus na vida prática. E ele, ao fazer isso, então, ele estabelece um alto padrão para a vida cristã, indicando que, nos capítulos anteriores, os 3 primeiros, deve despertar os seus entes o exercício das virtudes exigidas, mesmo que para isso uma prisão seja inevitável. Ele se dispõe a tanto. Então, por conta do que eu já apresentei para vocês, estou disposto até a continuar preso. E ele está exortando os irmãos para que, se preciso for, também se submeta a essa possível prisão. O apóstolo, ele não deixa os leitores em dúvida alguma quanto à responsabilidade da vocação de Deus. Vocês têm um compromisso perante isso. Deus chamou vocês para atender a esta responsabilidade, a esta leitura que nós vemos aí. Essa vocação traz o povo a concepção de que foi Deus que opera em vós. Quer ver? Verifique no versículo 20 anterior. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, por conta disso, os amados irmãos podem atender a esta vocação. Por isso, verso 21, ele fala, a ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, observa que há uma doxologia aqui, encerrando essa parte inaugural. Então, parte para a exortação, convocando os irmãos agora a uma responsabilidade, posto que Deus é quem opera em vós. Então, nós podemos atender profundamente a esta vocação de Deus, que Ele exorta-nos a atendermos aqui. Então, sem esta operação de Deus em nós, não é possível haver qualquer sucesso para atender a vocação de Deus. E, com o poder de Deus, esta vocação verdadeiramente é alcançada. Ou seja, o sucesso está garantido. Então, essa percepção do poder de Deus atuando na vida da igreja, no coração dos crentes, é que o torna, então, apto para atender à vocação de Deus. Ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, isso aqui me leva a pensar que esta vocação do Senhor Deus é um chamado para viver de uma forma que encarna a unidade que o Senhor Deus realizou. E aí eu quero apresentar o tema para o nosso estudo de hoje, que é o padrão da vida cristã. É o que Paulo tem para nós, um padrão de vida. Deus estabeleceu, Deus fez tudo necessário, todo o plano foi executado, nos 3 primeiros capítulos ele apresenta isso, como ele disse, resumidamente, mas isso decorre para nós um modo de vida, uma vida que seja de conformidade com a determinação do Senhor Deus. É esse padrão da vida cristã. E eu queria meditar então com vocês, na manhã deste dia, exatamente esse padrão da vida cristã. Em primeiro lugar, esse padrão da vida cristã demonstra as virtudes que o Evangelho promove. A cosmovisão cristã, dentre outras coisas, ela promove em nós algumas virtudes que nós não podemos deixar de fazer. Se perguntássemos aí na sociedade o que é um crente, até os ímpios saberiam dizer o procedimento de um crente. Até os ímpios têm um padrão de exigência para nós, e nós temos que atender esse padrão. A igreja também tem uma resposta para essa pergunta, obviamente decorrente do estudo da palavra de Deus. Qual é o estilo de vida que a palavra de Deus requer de nós? Paulo vai tratar exatamente isso dos versículos de 1 a 3, sobre esse padrão da vida cristã para nós que já nascemos de novo.
Apresentando aqui, mais uma vez, como prisioneiro do Senhor, Paulo aponta implicitamente para o nível de compromisso que se espera tanto a si mesmo como aos outros, como servos do Senhor Deus. Ele fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamados. Ele fala com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, temos aqui alguns termos que mostram o padrão da vida cristã. Quais são? Humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Com essas 4 palavras, o apóstolo Paulo dá para nós uma síntese do modo de vida do crente: humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Parece simples isso, muitas vezes difícil de aplicar, muitas vezes nosso caráter ainda não foi transformado suficientemente, não conseguimos atender a tais expectativas, mas eu entendo que a santificação é uma persistência do crente. Ele deve correr atrás para que atenda a esse padrão de Deus para nós. Falando de humildade e juntamente com mansidão, a palavra vem correlacionada uma com a outra aí, né? Humildade e mansidão, há uma fácil combinação dos dois termos aí. A soberana vocação do cristão, que vocês vão observar que Paulo disse lá em Filipenses 3,14, ele diz: prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esta soberana vocação de Deus não deve tornar o cristão orgulhoso. Nós não podemos subir no pedestal e imaginar assim: agora eu sou crente. Muito pelo contrário, o servo de Deus, ele aprende exatamente com o Senhor Jesus a humildade, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Então, o primeiro aspecto da vida do crente é a humildade. Como bons discípulos de Jesus, nós temos que aprender a humildade e descer de qualquer pedestal, de qualquer orgulho, calçar aquelas sandálias velhas da humildade e demonstrar isso numa prática cristã aprovada pelo Senhor Deus. O sábio Salomão, em Provérbios 15, verso 33, disse: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Você sabe o que o orgulho precede, né? Ou o que precede a queda, né? O lado positivo é que a humildade precede a honra. O Pedro vai dizer: quem se humilha será exaltado. Então, a humildade deve ser a primeira marca, a primeira característica do servo de Deus. Em Atos, capítulo 20, dentro desse contexto da igreja de Éfeso, diz o texto, a partir do verso 17, que de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Olha isso. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis que como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Aí segue o texto ali, eu vou parar aí. Paulo, então, ele percebe que o berço daquele ministério na cidade de Éfeso, disse ele, servindo ao Senhor com toda humildade, além de lágrimas e provações. Então, Paulo já se coloca aqui como exemplo. Foi assim que o Evangelho começou entre vocês, e é assim que o Evangelho deve continuar. Rogo-vos, pois, que andeis com humildade. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, após falar do pastoreio dos pastores e presbíteros, que deve ser com amor para com a igreja, ele diz: rogo igualmente aos jovens, dizendo: sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Vou repetir: no trato
de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, meus irmãos, é um ponto de referência para nós dois neste dia, pensarmos que devemos aprender com o apóstolo Pedro, essa questão da Pedro, Paulo e todos os ensinos, o sábio Salomão também, aprendermos a questão da humildade. Isso já deve impactar-nos a nossa mente sobre o estilo de vida que eu tenho. Isso, de fato, diz respeito à minha pessoa? Serei ou sou, de fato, humilde? Esta reflexão é importante na obediência à exortação do apóstolo para andarmos de modo digno da vocação do Senhor, ao atendimento desse padrão de uma vida cristã. O segundo aspecto é a mansidão. E, de novo, eu vou curtir as palavras de Pedro, agora no capítulo 3, versículo 14, quando ele fala: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que daquilo que fala contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então, aqui o apóstolo Pedro, concordando com a fala do apóstolo Paulo, ele vai associar a humildade à mansidão, percebendo que nós devemos dar resposta da nossa fé robusta, da nossa fé crescente cada vez mais no Senhor Deus, mas com mansidão. Então, nunca responder com agressividade e etc. Então, é preciso ter uma postura dessa resposta para que o Senhor Deus sejam honrados no nosso procedimento. Então, humildade e mansidão vão andar ladeados desse padrão da vida cristã. Um terceiro aspecto desse padrão da vida cristã, Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 2, é a longanimidade. É um termo duplo que fala longo ânimo. Ânimo é tudo aquilo que promove vida ou nos motiva a viver, a nossa animação. Então, uma animação longa, ou seja, não é alguém que oscila sobre as linhas extremas do ânimo, ora triste, ora chateado, ora com raiva, ora, sabe, aquele ânimo que parece um ioiô, né? Aquela coisa que vai em cima e vai embaixo. Então, o longo ânimo é alguém que demora para manifestar emoções, ou seja, alguém ponderado, alguém que analisa as coisas de fato, até para sorrir ou para chorar. Por que eu vou rir? Por que eu vou chorar? Então, o longo ânimo, ele requer da gente uma percepção de entendimento do que está em volta, para então ter uma correta resposta diante das motivações que estão em nossa volta. Então, é algo que precisa ser cultivado por nós. Longo ânimo é alguém equilibrado, é alguém que é harmonioso, alguém que sabe responder coerentemente a cada circunstância da vida. Isso é fruto de uma compreensão real. E isso requer muito esforço e muito trabalho, porque requer pensamento, o porquê que isso está acontecendo. Vamos imaginar que faleça alguém, no falecimento de alguém, qual é a nossa reação? Ela não pode ser muito abrupta, precisa ser controlada e entender o que é que Deus está nos ensinando com isso. Então, as emoções, elas precisam ser trabalhadas sobre essa palavrinha chamada longanimidade. Essa é uma característica essencial do espírito cristão, ou seja, é a capacidade de enfrentar fraquezas, e isso suporta com longanimidade.
Alguns versículos nos fazem entender um pouco mais a respeito disso. Por exemplo, o sábio disse lá em Provérbios 25:15, numa exortação que ele faz a essa longanimidade, disse ele: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. A língua branda esmaga ossos. Interessante como Salomão faz essa correlação entre a longanimidade vai persuadir o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Parece meio incompreensível, né? Ou seja, a longanimidade, ela te traz uma reflexão profunda e o príncipe vai pensar antes de agir. É essa postura que se espera do servo do Senhor Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, intolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo aqui faz uma indagação para percebermos que a nossa vida, ela está guiada pelo Senhor Deus. Deus tem um direcionamento para nós e a longanimidade faz plano do propósito de Deus. E se vocês pensarem, há quanto tempo faz que Adão pecou? É difícil, né, estabelecermos uma data. Sei lá, vamos imaginar aí, arredondando aí a maioria dos estudiosos, 6.000 anos. Deus tem 6.000 anos de longanimidade. Deus é longânimo e nos dá chance de arrependimento e estabelece toda a sua história na nossa vida. Isso é evidência de longanimidade. Claro, Deus é eterno. Nós não temos 6 anos para viver, 6.000 anos para viver, mas nós temos mais do que 6.000 anos para a eternidade também. Então nós podemos sim cultivar a longanimidade, porque Deus é eterno e nos trouxe a sua eternidade, nós caminhamos para isso, para a glória do Senhor. Então devemos sim pensar que a longanimidade de Deus deve ser exemplar para nós, assim como Ele foi tolerante com pecados de outrora, tanto dos nossos pais, dos nossos ancestrais, como também nossos mesmos, que Ele nos preservou a vida para que hoje pudéssemos compreender o Evangelho e o servir com alegria. Isso é longanimidade pessoal. Nós podemos também agir assim nas nossas relações pessoais. Cultivar longanimidade é algo evidente no nosso meio. O autor de Hebreus também nos ajuda quanto a isso, dizendo, capítulo 6, versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aqui fala do exemplar, daqueles que foram longânimos, como exemplo para nós. Devemos imitar com eles. Os heróis da fé, que é uma das marcas do autor de Hebreus, ele vai caminhando para apresentar-nos a galeria dos heróis da fé, e dentre eles ele aponta aqui para a longanimidade. E isso é padrão da vida cristã. Nós temos que cultivar isso em nosso meio. Nós não podemos ser espoletados. Por qualquer coisa, o pavio é curto demais. Devemos aprender a conservar o ânimo, de modo que tenhamos lucidez para responder positivamente em qualquer circunstância. Então essa é uma terceira virtude que se espera do servo de Deus, a longanimidade. O outro termo que aparece lá também é um pouco mais difícil de enumerarmos com uma só palavra, mas diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra, ela não diz respeito com tolerância, tolerar o pecado dos outros. Não é bem isso que o texto está dizendo. Suportando-vos aos outros é mais ou menos o que a cadeira está fazendo com vocês aqui. O que a cadeira está fazendo com vocês? Suportando vocês. Então é esse o sentido da palavra, tem que suportar o outro. Às vezes o irmão precisa de um suporte, de um apoio, por isso que a palavra com amor, suportando-vos uns aos outros com amor. Então é aceitar que o outro é pesado, que o outro é fardo, que o outro ainda não chegou à mesma compreensão que você, que o outro, o seu próximo, o seu irmão, o seu vizinho aí do lado, talvez ele não tenha a mesma estrutura que você tem para suportar algumas coisas. Então você vai dar um apoio a ele, para que ele também possa se desenvolver. Você vai contribuir para o desenvolvimento do seu irmão. É uma ajuda mútua entre os irmãos.
porque somos um só corpo. É como se você fosse o pé ou a perna do restante do corpo. É o que nos suporta os nossos pés. Você passa o dia inteiro em cima do seu pé. E o seu pé não reclama. Ei, está pesado, alivia um pouco aí. Ele não reclama, ele fica ali o tempo todo suportando você. Então seja o pé do corpo de Cristo. A igreja de Cristo precisa de pessoas que possam ajudar a suportar, a segurar. Alguém que possa se apoiar. Então seja o apoio do seu irmão. Você pode fazer isso. Esse é o padrão da vida cristã. Humildade, mansidão, longanimidade e apoio. Essas 4 expressões vai exatamente apresentar para nós as virtudes que o Evangelho promove para nós. Isso nós não fazemos porque nós queremos, mas é porque o Evangelho, que é poderoso para operar em nós, faz isso com alegria no nosso coração. Aquele que nasceu de novo, aquele que é permeado pelo Espírito Santo no seu coração, ele demonstra estas virtudes. Então devemos cultivar isso em nosso coração como um padrão a ser perseguido por nós. Há um outro aspecto desse texto que não apenas demonstra as virtudes que o Evangelho promove, mas também exerce o necessário para a preservação da unidade. Uma das coisas que nós muito falamos na igreja é que a igreja é uma só. Não importa a nação, não importa a cidade, não importa o bairro, não importa a casa. Somos uma só igreja. Nós temos irmãos aqui em Porto Velho, tem irmãos em Lábrea, tem irmãos em Manaus, em Mandicoré, em Apuí, só falando do nosso presbitério. Mas nós temos igreja, ou irmãos, ou membros da nossa igreja, membros do nosso corpo, em todo o universo, todo o planeta, e de todas as línguas, todas as tribos, todos os povos e raças. Somos uma unidade. Nós nem sabemos o que se prega lá na China, o que a igreja está pregando lá. Nós não sabemos como é o culto lá na Rússia. Nós não sabemos a estrutura da igreja na Inglaterra. Mas nós temos o corpo de Cristo espalhado pelo mundo inteiro. E somos um só corpo. Nós não somos separatistas. Muito pelo contrário. Somos um corpo coeso. Com tremendas diferenças. Até erros nós vamos encontrar. Como também hão de encontrar erros em nós. Mas ainda assim, somos o corpo. Porque o que nos torna o corpo não é as nossas qualificações, é a graça de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. É isso que nos torna um em Cristo. É dele que nós estamos unidos, é dele que somos alicerçados. Veja, a palavra diz: esforçando-vos, versículo 3, diligentemente por, a palavrinha que aparece aí é preservar, não é promover, é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A nossa responsabilidade não é promover a unidade. Nós não podemos fazer isso. Por que não? Não compete a nós. A unidade já foi feita em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. O que nos importa é preservar a unidade. Esta é a palavra, então, que estabelece para nós a respeito de ação da igreja em decorrência de tudo que foi apresentado nos capítulos iniciais desta carta, que é chamado o mistério do Evangelho. Agora, então, por conta do que nós sabemos, nós devemos preservar a unidade da igreja. Então, esta unidade não tem de ser criada pelo cristão. Ela já existe. A unidade existe. O cristão, ele vai se esforçar, diz a palavra, diligentemente, para preservá-la. Em João capítulo 17, o Senhor Jesus mostra a unidade da igreja. João 17, 20 a 23, ele afirma: não rogo somente por estes. Lembra que Jesus orou assim? Não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quais são aqueles? Nós. Jesus estava ali intercedendo por nós. Ele disse: a fim de que
todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, meus amados, pensando então neste aspecto da preservação da unidade, não do estabelecimento dela, que ela já existe em Cristo Jesus, mas pensando na preservação dela, então, esse é um apelo que o apóstolo Paulo faz aí para nós. Os discípulos são chamados para viver de uma forma digna do chamado de Deus. Veja, rogo-vos, pois, prisioneiros de Deus, que andeis de modo digno da vocação, preservando o vínculo da paz. Então, o modo de vida do cristão, o padrão da vida cristã, é preservar a unidade. Isso tem que caracterizar a igreja de Deus. Em em Colossenses capítulo 1, versículo 10, a palavra diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A ideia da vocação de Deus é justamente para aperfeiçoamento dos santos. Isso tem que estar presente no nosso coração. Uma responsabilidade de atender a esta vocação, concordando com o Senhor Deus nesta relação da igreja sendo uma só. Esse apelo também nos traz a ideia, o convite a participar do governo de Cristo Jesus. A unidade é Cristo é o cabeça, e Ele é uma só cabeça, governando um só corpo. Então Ele vai governar, vai gerenciar toda a igreja de Deus espalhada pelo mundo inteiro. Quer ver? Dá uma olhada aí mesmo em Efésios, capítulo 1, versículo 20 a verso 22, onde o apóstolo diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então não existe duas igrejas. O governo de Cristo, então, é em benefício do seu corpo, uma única igreja espalhada na face da terra. No capítulo 2, do versículo 6 também, o apóstolo nos ajuda, dizendo: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós, desse governo, a igreja governa junto com Deus. Nós somos então corregentes do Senhor Deus. Esse foi o plano inaugural lá da criação, quando Deus criou o homem, diz a sua imagem e semelhança, fala: dominai. Estava ali estabelecendo a corregência. Agora, em Cristo Jesus, esse propósito criacional foi restaurado, e na igreja isso vai ser cumprido. Nós vamos ter o poder de ser corregente em Cristo Jesus. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde Cristo está? Assentado à destra do Pai. E a igreja está onde? Em Cristo. Nós estamos assentados com Ele em Cristo Jesus. Então, essa é uma leitura muito ampla do Evangelho do Senhor Deus, o que nos torna, então, um só corpo, debaixo do cabeça, do governo de Cristo Jesus. Então esse é um apelo importante para pensarmos na unidade da igreja. Não há dois corpos, não há duas igrejas, é uma igreja só, espalhada em todo o planeta, para a glória do Senhor Deus. Esse apelo também à preservação da unidade nos faz pensar que nós somos parte do templo celestial. Dá uma olhada no capítulo 2 desta carta, versículo 19 a 22. Assim, pois, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, do qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados
para a habitação de Deus, do Espírito. O que é a habitação de Deus? Onde é que Deus habita? Se lermos a estrutura do Antigo Testamento, nós vamos perceber o Éden, o tabernáculo, o templo, pontuando a habitação de Deus. E tudo isso é encerrado na pessoa do Senhor Jesus, para que no Apocalipse, então, vem a cidade santa e Deus habitando conosco na morada celestial. E ele, tanto isso é lógico que o apóstolo Pedro fala que nós somos pedras vivas, aonde a principal pedra é o Senhor Jesus, formando o templo de Deus. Então, é uma habitação de Deus em nós. Então, a unidade da igreja nos faz pensar também desta habitação de Deus. A igreja é o templo do Senhor Jesus Cristo. Ela vai habitar em nós, e nós habitamos com Ele. Então, é uma leitura que nos faz pensar o ontem, o hoje e o amanhã, como templo de Deus, todo o propósito de Deus sendo estabelecido, a sua estrutura histórica, encaminhando-nos então para a nossa grande esperança, onde Deus habitará conosco para sempre em glória. Então, tudo isso nos faz perceber que somos um só corpo em Cristo Jesus. Esta é a unidade da igreja. Então, Paulo está trazendo para nós uma leitura muito ampla do que é a doutrina e como Deus tem trabalhado isso para a nossa edificação, e nós temos que responder a isso do padrão da vida cristã. Então, trazemos isso, meus irmãos, para o nosso lado. Há vários textos que fundamentam essas leituras que estou fazendo para vocês aqui, em 1 Coríntios 1:10, mas eu vou ler Colossenses 3, 13 a 15, quando diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor Deus nos perdoou, assim também perdoai vós. E disse mais: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O que é isso? É o governo de Cristo estabelecendo as relações pessoais. Então nós somos chamados a participar deste governo de Cristo Jesus. Ele como cabeça, estruturando-nos uma forma de vida que estabelece o padrão de Deus para nós, vivendo na vocação de Deus para nós. Então, o padrão da vida cristã, só para aprendermos, demonstra as virtudes que o Evangelho promove. Em segundo lugar, exerce o necessário para a preservação da unidade. E, em terceiro lugar, fundamenta-se dos valores divinos. Aí eu vou olhar para os versículos de 4 a 6. Quais são esses valores divinos? Veja, meus irmãos, o texto diz: há somente um corpo. Está falando de unidade, né? E um espírito, como também foram chamados numa só esperança. Tudo é um, está vendo? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, meus amados, há aqui os valores fundamentais desta unidade que o apóstolo Paulo está exortando a igreja para que se estabeleça. Aqui nós temos uma confissão enfática das partes que aparecem para nós. 7 partes aparecem ali: corpo, espírito, esperança, Senhor, fé, batismo e Deus. Tudo isso apontando para um só, para pontuar a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A realidade desta unidade é agora desdobrada para nós, apresentando esses 7 aspectos que os elementos caem em grupos para nós. Primeiro, há um corpo. A igreja deve sua existência e unidade a um só Espírito e se dirige no poder do Espírito. O Espírito é o alvo da esperança. Então, o corpo, movido pelo Espírito, leva ao alvo, que é esperança. Em segundo lugar, há um só Senhor, Jesus Cristo. A primeira parte fala do Espírito, a segunda parte fala do Senhor, o Senhor Jesus. O grande objeto de uma só fé, pela qual os homens creem para a salvação, o qual tem dado à igreja a ordenança inicial para um só batismo. Então, o vínculo nós temos do Espírito
e também do Filho. Mas, em terceiro lugar, há um só Deus. Ou seja, a Trindade Santa está fundamentada nesses valores eternos. Pai, Filho e Espírito Santo estabelecido aqui, nesta reflexão profunda da unidade da igreja. Observem, quando ele descreve no capítulo 1 das bênçãos espirituais que foi dado para nós antes da fundação do mundo, essas bênçãos passam exatamente pela Trindade Santa. E agora ele fala da unidade da igreja, e o estabelecimento da unidade da igreja é a Trindade Santa. Observe, irmãos, o plano de Deus é perfeito, e nós somos objeto desse plano de Deus. Deus nos trouxe essa reflexão profunda, de um modo de vida que ultrapassa as nossas intenções, ultrapassa as nossas concepções, e ultrapassa as nossas reações. A unidade da igreja, ela existe apesar de nós. Nós sequer somos empecilho para isso. Todavia, temos que lutar para preservá-la. Essa tríade, então, nos demonstra de forma visível o corpo, o espírito e a esperança. O corpo, irmãos, é a composição da igreja. E aí não tem distinção entre nós. E outro texto fala que não há livre, não há escravo, não há estrangeiro, não há homem, não há mulher. Nós somos um em Cristo Jesus. Não há distinção entre nós. Somos exatamente iguais em Cristo Jesus. Esta é uma ideia nova, porque no mundo grego isso era inconcebível. A sociedade formada por hierarquias em todos os aspectos da sua existência, a igreja cristã diz que nós somos um só em Cristo Jesus. Então isso impactou profundamente a sociedade. O Espírito Santo, apesar de invisível, é quem dá a verdadeira harmonia e paz no corpo de Cristo. É Ele que promove essa unidade entre nós. Vocês observam? Eu cheguei aqui e rapidamente nos adaptamos. Um convívio tão bom que eu tenho para com vocês. Foi assim também em Lábrea. Cheguei em Lábrea e eu já verbalizei isso algumas vezes. Rapaz, parece que eu já conhecia vocês há muito tempo. A intimidade, a convivência boa, agradável, parece que eu já convivo com vocês há muito tempo. Eu verbalizei isso lá e eles disseram a mesma coisa. Pastor, encaixou fácil, não é? Mas não somos nós. É a graça de Deus, é o Espírito de Deus. É Ele que nos torna um. E harmoniza-nos em Cristo Jesus. Conflitos, diferenças, até questões tangenciais, nós temos. Mas Deus nos torna um. Por que falar de conhecer o Rogério? Eu não conheço o Rogério há tanto tempo, mas nos parece que temos uma amizade tão boa, já longínqua. É assim o corpo de Cristo. Nós não temos outra explicação. É a graça de Deus. Vejo os irmãos, é como se fosse um irmão meu que estava com saudade e vontade de abraçar cada um de vocês. Talvez vocês não sabem o que é isso, que eles não ficam longe. Quando eu venho, nós nos sentimos assim. O prazer de estar com vocês. E de onde veio isso? A graça de Deus. É essa unidade que se percebe. Agora, não deixe essa unidade se tornar comum. E aí, esquecer que vocês são pessoas dependentes uns dos outros. Nunca perca a alegria e o brilho de abraçar o irmão, de estar com o irmão, de sentir a presença do irmão. Isso nos faz perceber que fazemos parte de um corpo e juntos crescemos para a glória do Senhor Deus. É a graça de Deus conosco. Isso nos traz, então, no modo de vida harmônico pela graça do Senhor Deus. Isso reporta para o futuro. Como será no reino eterno, no lar celestial? Como é que nós vamos conviver como família? Somos irmãos uns dos outros, irmão do próprio Senhor Jesus, e sem pecado. Como será essa comunhão? Então nos faz um vislumbre de uma coisa muito maior, muito maravilhosa, que nós teremos ali pela frente. Então, irmãos, cultivemos isso com alegria no coração. A união do Espírito Santo funciona como atividade de cada parte plena do Espírito Santo, cooperando com os demais, sendo totalmente influenciada por eles, constituindo um só organismo funcional como tal. Então nós podemos contribuir com a igreja,
Então não se sinta fora da igreja, se sinta parte dela. Deus me salvou e me colocou no corpo de Cristo. É a minha igreja. Vamos trabalhar. Vamos se dedicar, vamos se completar. Mas eu não me sinto parte do corpo, eu tenho alguma coisa diferente. Alguém pode pensar assim. Engano seu. Todos vocês têm um dom espiritual. E essa igreja precisa do seu dom. Como é que eu sei disso? Senão Deus não daria. Deus dá o dom que nós precisamos. Você é dom para essa igreja. Você tem a sua parcela de contribuição dela. Essa igreja não é a mesma sem você. E aí eu quero destacar as nossas crianças aqui. Eu já mencionei em outros locais da alegria e entusiasmo porque as nossas crianças cantam. Vocês aqui, crianças, eu sou testemunha da forma como vocês cantam com entusiasmo. E vou confessar para vocês, vocês foram padrão para mim lá em Lábrea. Eu estabeleci lá um coral infantil, pensando nas crianças aqui, do entusiasmo que vocês, crianças, cantam. E eu levei isso para Lábrea, porque eu quero que as minhas crianças de Lábrea também tenham esse mesmo entusiasmo. Vocês, crianças, já me influenciaram. Observe aí como é importante isso. Então, lá nós temos o coral infantil. Ontem mesmo teve ensaio lá, minha esposa já postou foto para mim. Então, é essa perspectiva que a igreja contribui. Vejam, as crianças de vocês já estão influenciando o outro ambiente. Isso é importante. Todos nós temos parte no corpo de Cristo. Vocês vão dizer que uma criança não tem contribuição. Já influenciou o presidente do presbitério na sua liturgia. As crianças aqui já influenciou isso. Para vocês terem uma ideia. Então não existe ninguém que não possa contribuir, que não possa trabalhar. Então veja isso com muita seriedade. Eu faço parte deste corpo. E mais, este corpo precisa de mim. E sabe como eu sei disso? Quando você falta. Quando você falta, alguém vai fazer, poxa vida, não é a mesma coisa hoje. Alguém faltou. Tem uma cadeira vazia aqui, olha lá. Cadê os irmãos aqui? Quando você falta, acontece isso. Fica um vazio entre nós. Isso me leva a pensar que eu não posso faltar. Eu tenho que estar na igreja. Mas está chovendo hoje. Qual o problema? Eu não iria trabalhar chovendo? Eu não ia para a escola chovendo? Os alunos vão para a escola chovendo? Você vai para a igreja também. Qual o problema? Eu estou com dor de cabeça. E qual o problema? Vocês não vão trabalhar com dor de cabeça? Vocês não vão para a escola com dor de cabeça? Vocês não vão para o cinema com dor de cabeça? E qual o problema ir para a igreja? São desculpas que nós não deveríamos dar, né, irmãos? Eu estou com nada. Nada impede de você vir para a igreja. Aliás, doente, o lugar de doente é na igreja. Além do hospital, né, claro. Porque onde é que Deus pode curar? As pessoas não iam atrás de cura lá, atrás do Senhor Jesus? Então não seria razoável que os doentes viessem para a igreja também? Pediam a graça de Deus? Nós não oramos pelos doentes? Não é recorrente as igrejas orar pelos doentes? Então os doentes têm que ir para onde? Vai para o hospital, faz o tratamento lá e vem para a igreja. Deus abençoa-nos, ó Pai. Então essas desculpas não cabem mais, né, irmãos? Nós já vencemos essa parte. Eu tenho a responsabilidade com o corpo de Cristo Jesus. Eu faço parte desse corpo. Então, a Trindade Santa, trabalhando esse aspecto do senhorio de Cristo Jesus, municiando a igreja para a honra e glória do Senhor Deus. Então, meus amados, eu queria pensar nesse padrão da vida cristã. E aí, algumas aplicações se faz necessária para nós aqui, pulando aqui alguns aspectos que o texto poderia me trazer mesmo. Veja só, cultivar as virtudes. A primeira aplicação é essa. E as virtudes, irmãos, é como uma plantação. Talvez alguns aqui trabalhem na ideia de plantação, no movimento agrícola, né? Mas temos que plantar a semente. Aquilo que o homem planta, colhe. Então vamos cultivar a humildade, a mansidão, a longanimidade e o apoio mútuo do corpo de Cristo. São virtudes que devemos cultivar em nosso meio. E olha, se você não cultivar, não vai dar. Não vai produzir se não jogar semente no solo,
Se não jogar água, se não capinar, se não adubar. Então, cultive isso no seu coração. Humildade, mansidão, longanimidade e o apoio mútuo no corpo de Cristo Jesus. Cultive isso. Para o bem de quem? Seu. Para o teu bem. Segundo aspecto, nós devemos preservar a unidade. Você não vai produzir unidade. A nossa igreja está dividida. Isso não é unidade. Isso não é falta de unidade. Deus abençoa na diversidade. Mais tarde, se Deus permitir à noite, falaremos sobre os dons espirituais, que é o texto sequencial aí, fala da diversidade. Então, ser diferente não é falta de unidade. A unidade é o fato de que Jesus Cristo é o cabeça, o Espírito Santo é quem permeia entre nós e Deus planejou todas essas coisas para o bem da igreja. Esta é a unidade. Então você tem que preservar, se esforçar para preservar esta unidade. É um aspecto importante. Nós devemos viver com dignidade, como sendo subregentes do Senhor Deus. Somos chamados à vocação digna do Senhor, digna da vocação que fomos chamados. Viver essa vida de dignidade de acordo com o que Deus estabeleceu para nós. Então, cultive, preserve a unidade do corpo de Cristo. E terceiro aspecto, vamos adorar o Senhor Deus, ou seja, crescer no conhecimento do Senhor Deus. A forma como a Trindade se apresenta para nós, governando e controlando a sua igreja nesse texto, nos faz perceber que podemos conhecer mais ainda o Senhor Deus. E quando conhecemos o Senhor Deus, nós então deparamos-nos em adoração para com Ele. Você lembra o que é a vida eterna? Que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3, palavras do Senhor Jesus. A vida eterna é conhecer e adorar Deus. Aqui, Paulo está dando para nós uma síntese da obra da Trindade Santa em nosso benefício, como sendo um em Cristo Jesus. E nesse aspecto nós adoramos ao Senhor Deus. Essa é a função da igreja, adorar a Deus em todas as coisas. Que Deus abençoe, nos dê a graça para cumprirmos esse padrão estabelecido pelo Senhor Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai amado, exaltamos o Senhor, porque na Tua muita bondade e misericórdia, o Senhor criou a Tua igreja e dela fazemos parte, não merecendo coisa alguma, mas o Senhor bondosamente nos traz em comunhão contigo e preserva-nos em nossa unidade e caminha-nos em adoração ao Senhor. Louvado seja o Senhor, ó Pai, pela Igreja Presbiteriana Aliança Reformada, pela família que aqui se congrega, pela unidade que eles completam no corpo de Cristo espalhado pela face da terra, e pelo fato de que o Espírito Santo habita em nós, dando-nos uma ideia de como será a habitação eterna do Senhor em nosso meio. Louvado seja o Senhor, ó Pai, por cada irmão que compõe esta igreja. Pedimos a graça do Senhor, que você esteja abençoando os corações aqui presentes, edificados na Tua palavra, no comprometimento de uma vida agradável diante de Ti, atendendo, ó Pai, ao padrão estabelecido pelo Senhor na Sua palavra, da qual estudamos hoje. Ensina-nos a fazer a Tua vontade e a crescer no Teu conhecimento. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.